Cheguei, Brasil! Deus tem uma bênção para você. Você crê? Se você crê, receba, porque Deus já está trabalhando. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém vai poder impedir a tua bênção, a tua vitória, de chegar no teu endereço, chegar na palma da tua mão. Deus coloca nas tuas mãos, meu irmão, nas tuas mãos aquilo que você espera da parte do Senhor, aquilo pelo qual você tem orado. Você que muitas vezes pelas madrugadas dobra seu joelho e fala: Deus, eu coloco esta causa na tua presença, meu Pai, e por esta causa eu dobro os meus joelhos. Você chorou nos pés do Senhor? Você abriu o teu coração, falou com Deus e falou: Deus, agora é com o Senhor. Eu não suporto mais. Não tenho mais forças para prosseguir, Senhor. Não tenho mais forças para continuar. Então Deus entra com uma provisão divina. Deus entra com uma intervenção divina na tua causa. E a resposta vem no tempo certo. Muitas vezes, meus irmãos, as nossas forças são pequeninas mesmo. Nós lutamos em batalhas subhumanas, em batalhas espirituais, que são muito além das nossas forças, e vencemos. E o nosso adversário, quando vê a nossa vitória, ele não entende como é que foi que nós vencemos. Vencemos de joelhos dobrados, na presença do Senhor, falando com aquele que tudo pode. Deus não resiste a um coração quebrantado. Um joelho dobrado, o rosto molhado na presença do Senhor. Você está chorando nos pés do Senhor. Você está orando, está falando com Deus. E a vitória chega até você. Você está orando e Deus está trabalhando. Deus dá ordem a anjos a vosso respeito. Por tua causa existem batalhas espirituais. E por tua causa, anjos estão travando batalhas e vencendo em teu favor. Então, muitas vezes nós não vamos ver nada. Nós não vamos entender nada. Mas você não precisa entender, você precisa crer. Crer, acreditar, mesmo sem entender. Confiar no Senhor, porque Ele está no controle e Ele trabalha em teu favor. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Se você confia em Deus, a vitória chega. Se você dobrou o seu joelho em oração e falou com Deus, chorou nos pés do Senhor, a vitória virá. Porque eu falo isso porque as pessoas são acostumadas a chorar, né? A contar para tantas pessoas os seus problemas. Eu preciso me desabafar. Eu preciso contar para alguém o que eu estou passando. Aí vai lá, conta para um amigo, para uma amiga, que conta para outro amigo. E quando você se dá por si, é quando você descobre o seu problema se tornou público. E o seu nome está na primeira página do Jornal da Fofoca. Pare de contar a sua vida particular para um e para outro, meu irmão. Pare de sair por aí contando suas intimidades para os outros. Defeito todo mundo tem, falhas nós temos mesmo. Mas em algumas situações alguém vai usar um defeito seu, uma falha sua, para sair por aí denigrindo a sua imagem, falando mal de você. E você não pode dar argumento para o teu adversário. Tem gente que nos rotula, nos aponta, enquanto não acha defeito em nós, eles inventam. E se você der argumento para essas pessoas, a situação vai ficar pior. Então, antes de sair por aí choramingando, contando seu problema para um e para outro, fala com Jesus. Dobra o seu joelho em oração, fala com Deus. Conta para Jesus onde é que está doendo. E Ele tem o remédio. Ele é o remédio, confia no Senhor.
Confie na palavra do Senhor. Confie na obra de Deus para a tua vida. Confie naquilo que Deus tem para você. Você vai orar, você vai confiar e Deus vai fazer. Contrapartida da parte do Senhor. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Reciprocidade na vida cristã da parte de Deus. Deus, ele não fica parado, ele está sempre trabalhando. Ele sempre está fazendo algo em teu favor. Muitas vezes você não está vendo nada. Você acha que não está acontecendo nada, mas Deus está fazendo. Deus está trabalhando, Deus está no controle. E os anjos estão lutando em teu favor. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Ele disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nós gostamos ou queremos saber de tudo, né? Nós queremos saber de datas, dia, tempo, hora, estações. Mania de manipulação. Gostamos de estar no controle, quando na verdade quem está no controle é Deus. Eu me assusto quando eu vejo alguns profetas por aí, falando: Jesus vai voltar em tal dia, tal hora. Marca até o horário que Jesus vai voltar. Aí passa aquele dia, passa aquela hora, e nada acontece. E muitos profetas são envergonhados porque se esquece desse princípio bíblico aqui. Não vos pertence saber horas e estações. Muitas vezes você não vai estar vendo nada, não vai estar entendendo nada, mas você precisará confiar, mesmo sem entender. Porque Deus está trabalhando. Aleluia. Versículo 8. Mas recebereis virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Muitas vezes nós nos preocupamos em receber poder, né? Subimos monte, gostamos de sapatear, rodar, dar aquelas piruetas, aquelas cambalhotas. Mas é muito bom receber poder de Deus. Porém, meu irmão, minha irmã, o seu testemunho, ele é muito importante. Nós temos que receber poder, ser cheios do Espírito Santo, mas também dar testemunho. Tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia. Ou por onde quer que andares. Na sua escola, no seu trabalho, na sua família, no seu lar, na sua igreja. Alguém precisa olhar para você e dizer assim: aquela pessoa ali é servo de Deus, é serva de Deus. Ali eu boto fé, viu? Sim, porque nós vemos tantos profetas por aí, né? E as pessoas, eles gostam sempre de apimentar aqueles comentários. O que adianta pregar bonito, profetizar bonito, e depois sair por aí enganando os outros? Fazendo fofoca, se prostituindo. Poder de Deus é importante, mas o teu testemunho também é. Uma coisa complementa a outra, e algo não existe sem o outro. Tem uma cantora que eu acho ela muito bonita, e gosto muito de ouvir os corinhos dela, a cantora de fogo, cheia do poder de Deus. Mas esses dias se tornou notícia na mídia nacional. A cantora e pastora, né, que estava fazendo lá uns negócios lá que eu não vou falar. Então, as pessoas se preocupam muito em aparência. Se preocupa muito em jogar pedra no capeta. E os corinhos dessa cantora, os hinos dela, tudo era: eu vou pisar na cabeça do diabo, que não sei o que, essas coisas, né? Mas ela
caiu no próprio laço que o inimigo armou para ela, né? Se envolveu lá com o novinho foi lá e jogou no ventilador as coisas que fez. E foi motivo de escândalo essa pessoa, mas essas coisas acontecem para que nós possamos observar e ver onde é que nós estamos errando. Não ficar só apontando o erro dos outros. Talvez essa pastora, cantora, cheia do poder de Deus, o primeiro erro dela foi se envolver com uma pessoa imatura, né? Que não tinha estrutura para estar ao lado de alguém daquele calibre, né? E essas coisas não se faz. A gente precisa se modernizar um pouco, né, meus irmãos? Ser mais moderninho um pouco. E parar de tanta frescura, tanta hipocrisia. E cuidar mais de nós mesmos, parar de cuidar da vida dos outros. Dar testemunho e receber poder de Deus. Então, o nosso testemunho é importante. E nós precisamos pensar nisso. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Como é que você vai vencer? Pelo sangue do Cordeiro. E o poder do seu testemunho. Testemunho é importante. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Nós estamos falando do filho varão, os primeiros cristãos, os irmãos da igreja primitiva, aqueles que foram mártires, que entregaram a sua vida, não amaram a sua vida até a morte, morreram por Cristo. E ao longo dos séculos, muitos mártires, a história nos falou sobre eles. Mas eu vos faço uma pergunta hoje. Você morreria por Cristo? Ou você morreria por Bolsonaro? Ou você morreria por aquele amor, aquela paixão enlouquecida que você sente? Ou nós estamos trocando Jesus por amores, por paixões carnais, trocando o verdadeiro evangelho por mentira e enganos, coisas passageiras, coisas fúteis, que breve passará, porém a alma é eterna, e onde você vai passar a tua eternidade. Pense nisso. O poder de Deus é importante, mas o seu testemunho, ele também é. E o testemunho fala mais alto. Não adianta ter poder de Deus, sapatear, pisar na cabeça do diabo. Tem gente aí que é o diabo que tá pisando na cabeça deles, né? E não adianta tudo isso se você não dá testemunho, meus irmãos. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 em diante. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Nós estamos falando de batalha espiritual. O arcanjo Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, a antiga serpente. Dragão, um símbolo de poder. E serpente, um símbolo de Satanás. O dragão também simboliza Satanás. A antiga serpente, desde os primórdios dos tempos, o dragão ele já fazia suas artimanhas e na rebelião celestial em que Miguel precisou travar uma batalha contra o dragão e os seus anjos. Porém, nesta batalha,
Miguel prevaleceu. Já não se achou o seu lugar nos céus para o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram e nem mais se achou o seu lugar nos céus. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Glória a Deus. Houve batalha no céu. E o dragão, a antiga serpente, Satanás, e seus anjos foram precipitados, foram lançados na terra. Lutaram contra Deus e não prevaleceram. Versículo 10. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. A antiga serpente, um símbolo de traição, um símbolo de Satanás, o dragão, foi precipitado na terra. E ele também é acusador. E os acusava os nossos irmãos, dia e noite diante de Deus, pelo qual eles o venceram, pelo poder do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, e a palavra do seu testemunho. Glória a Deus. Deus, Ele trabalha em vosso favor. E por tua causa, os anjos do Senhor estão guerreando em batalhas espirituais. Porém, é uma batalha ganha. Miguel e seus anjos já venceram. Jesus, o Cordeiro, já venceu lá na cruz do Calvário. Mas você precisa escolher de que lado você está. Se é do lado vencedor ou do lado perdedor. Muitas vezes nós não vamos entender nada. Não vamos ver, porque nós olhamos para as situações com a ótica humana, com os nossos olhos físicos, e temos o costume de medir as batalhas que enfrentamos segundo as nossas forças humanas. Muitas vezes nós não contamos com o milagre. E se nós lutarmos em batalhas ou as circunstâncias da vida com as nossas forças humanas, nós estamos fadados ao fracasso. Condicionados a não ter sucesso nas nossas empreitadas ou em nossos empreendimentos. Alguma circunstância difícil você vai olhar. E se você olhar com a ótica humana, você perceberá que de fato é humanamente impossível você vencer aquela impossibilidade que está diante de você. Porém, se você tiver fé e olhar para as circunstâncias da vida com os olhos da fé, então você vai constatar que aquele cenário difícil, na verdade, é um cenário profético. Aleluia! É o cenário perfeito para um grande milagre acontecer na tua história. Deus nos coloca diante de algumas escolhas. A escolha é sua. Acreditar ou não acreditar. Confiar em Deus ou não confiar em Deus. Porém, só porque você não confia, ou só porque você não acredita, não significa que o mundo espiritual não exista. Não significa que batalhas espirituais estão sendo travadas por você. Mas você precisa crer, confiar no Senhor, porque Deus está trabalhando. Então, diante dos fatos, diante desta realidade espiritual, muitas vezes nós vamos estar impotentes, ou estaremos diante das circunstâncias
estaremos impotentes porque algumas coisas serão além das nossas forças humanas. São batalhas espirituais. Ou são situações meramente espirituais. E aí, em batalhas espirituais, nós vamos precisar lutar com as armas da fé. E são elas a oração, o jejum, a palavra. Você não enfrenta embates e muitas vezes com as suas forças humanas você não vence. Muitas vezes alguém se levanta contra você e você acha que aquela pessoa ali está agindo por conta própria e você não sabe que por trás dela existe às vezes um encosto, um espírito, uma entidade que está usando aquela pessoa para te confrontar a sua fé, para te desanimar. Mas se você tiver um pouquinho de noção espiritual, um pouquinho de visão espiritual, você não vai enfrentar aquela pessoa ali corporalmente, ou no embate físico, ou bater de frente com a pessoa, ou bater boca com alguém. Você vai se calar, você vai glorificar Deus e você vai repreender aquele mal. Você vai lutar com as armas da fé. Então não saia por aí batendo de frente com ninguém. Dobre o seu joelho, porque você vai vencer as suas batalhas pessoais. É de joelho dobrado, é na oração, é no jejum. E você vai apresentando a sua causa ao Senhor. E você vai orando. E Deus vai trazendo respostas para você. Aquilo que você precisa. Deus, Ele faz, meu irmão. Queira o teu adversário ou não. Deus vai fazer. E nada pode mudar essa circunstância. Nada pode mudar isso. Deus faz e pronto. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Ele usa o que Ele quer, da maneira que Ele quer. E a ninguém deve explicação. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 em diante. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 14, ó. E todos perseveraram unânimes em oração e súplicas, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então nós até passamos por batalhas. Os irmãos da igreja primitiva também enfrentaram muitas batalhas espirituais. E não amaram as suas vidas até a morte. Muitos perderam as suas vidas por amor ao Evangelho. E hoje muitos andam trocando Jesus por tão pouco. Trocando Jesus por paixões carnais, por amores, por política. Esqueceram da palavra da cruz, esqueceram do Evangelho. Esqueceram-se de que Jesus voltará. E esse mesmo Jesus que subiu ao céu, ele há de vir, assim como para o céu subiu. E ele falava ali, o anjo falava com os irmãos: este mesmo Jesus que para o céu viste ir, ele há de voltar, assim como que para o céu subiu. Ó. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste. Então vamos perseverar em oração, lutando as nossas batalhas diárias, porque a vida não para, né? Colocar Deus na frente, ficar firme em oração e olhar para a vida, para as coisas da vida com a ótica da fé, esperando a volta do Senhor Jesus. E alguma coisa que você não conseguir fazer, Deus faz. O que você não consegue fazer, Deus faz.
você vai entregar para Deus a tua vida pessoal, tuas lutas pessoais, vai olhar para a vida com a ótica da fé e vai vencer, porque Deus, ele não resiste o coração quebrantado. Ao segredo do sucesso, da vitória, é joelho dobrado, coração quebrantado, rosto molhado, é falar com Deus, é jejum, oração, você vai falando, vai orando e Deus vai fazendo. Jesus voltará. Amém? Toma posse.